Fechou. Então, vamos começar pelos principais micro-organismos das infecções de pele e partes moles. Tá certo. Então, esse é o primeiro módulo, introduzindo aqui a nossa conversa do capítulo microbiológico, né? A gente Aham. vai começar a introdução do que é o mais comum e mais prevalente disparado para infecções de pele, que são os gram-positivos. Né? Beleza. Se eu pudesse ser mais específico, seriam os cocos gram-positivos. E quando eu penso em pele e partes moles, eu penso em dois, fatalmente. Estou pensando em Staphylococcus aureus e estou pensando no Streptococcus pyogenes. Tá. Acho que a gente pode começar aqui, então, pelos estafilococos. Pensando nos estafilococos, né, o representante clínico de maior importância, mais conhecido e mais prevalente é o aureus. Tá. Né? Ele é um coco gram positivo. Ele vem naquela descrição, coco gram positivo agrupado como em cachos de uva. Beleza. Essa, inclusive, é a dica que eu uso quando eu estava estudando, né? Aham. Para decorar aqui o gram positivo cora roxo na lâmina. Então Tá. ele aparece roxo porque a uva é roxa, e aí eu penso que o principal gram positivo é o aureus, isso me ajuda. Eu acho que, E, acho que essa é uma boa dica. e o aureus, ele, assim, ele é um colonizador da pele, mas ele está envolvido em uma série de apresentações clínicas de infecções. Então, infecção de pele e partes moles, pode aparecer em pneumonia, é disparado o principal agente relacionado a dispositivos invasivos, né? Então, catéteres vasculares, quando a gente está pensando em alguns dispositivos, né, intracardíacos, alguma coisa assim, ele é o carro-chefe e Então, ele também... tem, ele tem muita associação com infecção hospitalar, né? Isso. Então, não só dispositivo intravenoso, mas também até de sonda, qualquer coisa, qualquer momento em que tem algum dispositivo na pessoa, existe o risco de ter Staphylococcus aureus, né? Ele é o carro-chefe nesse sentido, e quando a gente pensa em infecções nosocomiais, hospitalares, ele acaba sendo também um dos principais representantes e vai ser mais ou menos o tom do que a gente vai conversar aqui durante a aula. Né? Fechou. Pensando também em outros estafilococos de importância clínica, né? A gente vai comentar no próximo módulo de infecção de trato urinário o estáfilo saprofítico, que Legal. acaba aparecendo em contexto de infecções de trato urinário. E lembrar também que a gente tem o epidermides, né? Que ele compõe, junto com outros estafilococos, aquele grupo que a gente chama de coagulase negativo, né? Que, via de regra, são colonizadores da pele. Geralmente a gente vê esse tipo de bactéria crescer em culturas, né? Aham. E geralmente a gente fala, isso aqui está relacionado à contaminação, né? Porque são germes saprófitas, né? Que estão ali colonizando a pele. Mas quando eu estou pensando no estafilococo epidermides, eu lembro um pouco da prevalência de endocardite infecciosa, às vezes aparece Tá bom. ele como um agente. Acho que vale aqui ressaltar também um Staphylococcus coagulase negativo que não é colonizante de pele, que a gente sempre tem que se preocupar, que é o Staphylococcus lugdunensis, Uhum. mas a gente não vai comentar com detalhes desses outros Staphylococcus, acho que é só para fazer um comentário dos estáfilos, né? Isso. Eu acho que é legal aproveitar aqui o momento do curso, né? Que o lugdunensis, ele se comporta clinicamente como um aureus, né? E recentemente até foi incluído nos critérios de Duke como um germe típico para a causa de endocardite infecciosa. Perfeito, acho que agora indo para os Streptococcus, o que você diz para mim? Para pele e partes moles, disparado é o campeão, é o Streptopiógenes, que ele também não é conhecido por aí, às vezes, como o Streptopiógenes, mas também como Streptobeta-hemolítico do grupo A, Tá, o né? GAS, GAS, se você for É. ler a literatura americana, né? E ele está prevalente em infecções de pele e partes moles, mas também um dos agentes principais de faringite, né? Amidalite bacteriana. A gente, quando pensa nesses quadros, pensa em Streptococcus pyogenes. Ele, ao contrário do aureus que se apresentava em conglomerados, né? O Streptopyogenes, ele tem aquela apresentação de cocos em cadeia, né? Mas também são cocos gram-positivos. É bom que você comentou isso, Luca, porque você já deu dois parâmetros que a gente pode utilizar quando a gente for avaliar o exame GRAM, né? Então, quando aparecer no GRAM cocos gram-positivos agrupados, eu penso mais nos estafilococcus, e se tiver cocos gram-positivos em cadeia, eu penso no streptococcus e também um que a gente não vai comentar aqui, mas os enterococcus, né? Dos streptococcus você falou do piógenes, mas tem mais algum que a gente tem que ficar alerta ou que a gente tem que considerar? Talvez até mais conhecido que o Streptopiógenes, a gente tem o Streptococcus pneumoniae, né? Tá. Também carinhosamente apelidado de pneumococo, que Aham. é o principal agente relacionado à pneumonia, né? A gente vai abordar e conversar certinho no módulo de pneumonia.
E um outro de interesse clínico seria o Streptococcus viridans, né? Que é também um agente conhecido para causa de endocardite infecciosa. Mas aqui, então, a gente vai focar mais na parte dos Staphylococcus aureus e na parte dos Streptococcus, os streptopiógenos, né? Isso. Até porque em pele e partes moles eles disputam, né? Primeiro e segundo colocado de prevalência. É uma infecção que é difícil você isolar o patógeno na maioria das vezes, né? Então a gente meio que esses dados são assim de interesse do estudo, quando vai mesmo atrás do patógeno. Estudando para esse tema, talvez quem está vendo o curso já tenha aquele conceito prévio que assim em erisipelas o streptococo era mais prevalente, quando eu estou pensando em celulite, o estafilococo é mais prevalente, né? Dados novos, literatura recente já tenta tirar um pouco essa ideia, abordar mais ou menos como a gente conversou da parte sindrômica, de prevalência meio que equivalente. Não tem como a gente fazer essa diferenciação clínica pela apresentação entre erisipela e celulite. Então, na prática, os dois podem causar os dois quadros. Beleza, Luca, mas além desses dois, tem algumas situações especiais em que eu considero outros micro-organismos, né? Isso, esse aqui é um ponto importante de frisar, né? Quando a gente está pensando em infecções de pele e partes moles de uma maneira geral, eles são disparados o primeiro e o segundo colocado, mas eu acho que é de importância e até parte da ideia de clinicagem, né? A gente clinicar um pouco aqui em situações especiais onde talvez possa aumentar a prevalência de outros germes que a gente tem que ficar ligado na hora que a gente está frente a uma infecção de pele e partes moles. Legal. Uma coisa que eu acho que vai valer a gente dividir é assim, condições do paciente que predispõem a algum germe específico ou mecanismos associados à lesão, situações associadas à lesão que também diferenciem e possam predispor a alguns outros agentes. Tá, ainda então pensando que estáfilo e estrepto vão estar sempre presentes. Tá, então começando pelo paciente. Pelo do paciente, eu acho que tem duas situações clínicas que são muito importantes a gente lembrar. Então, a primeira seria o paciente cirrótico, que também ele tem um certo grau de imunossupressão e a gente vê um aumento de infecções por BGNs, né, bacilos gram-negativos, que é um tema do próximo módulo de infecção de trato urinário, mas pode aparecer nesse contexto aqui até em pele, partes moles, infecção por E. coli, por exemplo. Então eu tenho que ficar mais atento nesses pacientes, né? Até às vezes rever o ajuste da prescrição que você está fazendo, qual que é o tratamento. Tá. E uma situação também muito importante aqui é o paciente imunossupresso. Quando eu falo em imunossupressão, eu acho que tem que lembrar dos oncohematológicos, Tá bom. né, em vigência de quimioterapia, neutropenia, e também naqueles pacientes utilizando altas doses de corticoterapia, né? Esse é um cenário que brilha a pseudomonas, que também pode aparecer nesse contexto de infecção de pele e partes moles. Que a gente geralmente não espera na maioria dos pacientes, mas esses pacientes talvez valha a pena pensar, né? Uhum. Se eu for pensar em mecanismo agora de lesão... Aí aqui tem algumas situações, por exemplo, mordeduras, então tanto para mordedura de cachorro, gato, humano, lembra, tem até a questão da arranhadura, né, doença da arranhadura do gato, então muda um pouco a flora, pode aparecer outros tipos de micro-organismos, Tá. tem até aquelas questões de lesões aquáticas que também vão ter micobactéria envolvida no processo. Eu acho que vale a pena, a gente vai deixar no material complementar uma tabela explicando certinho cada situação clínica e quais são os agentes prováveis que podem aparecer também. É que são muitos detalhezinhos, né? Então numa tabela acho que fica mais organizado. Né? Mas se puder resumir, eu acho que o ponto mais importante da aula é lembrar do cirrótico, lembrar do neutropênico, lembrar do imunossupresso de maneira geral e lembrar que lesões em situações atípicas têm que levantar um sinal na hora que você está avaliando esse paciente. Fechou. Já sabe, né? Mensagenzinha do final do vídeo. Eu vou falar para você curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho. Faz o seguinte, se você gostou do conteúdo, faz isso. Lembrando que se não gostou, tem outros vídeos aqui rolando que eu acho que você vai gostar.